prezado excelentíssimo bispo Dom Stephen, prezados pais das 5 crianças que daqui a pouco serão batizadas, familiares, amigos, prezados irmãos e irmãs em Cristo. O texto que acabamos de ouvir nos narra uma das páginas mais belas e mais importantes da história da humanidade. Em um determinado momento da história, nós celebramos isso no Natal, Deus resolveu fazer-se homem. E Deus resolvendo fazer-se homem, Ele mostrou que o nosso Deus é realmente amor. Porque Deus não ficou no céu, não ficou apenas na eternidade, nos ensinando, nos dando mandamentos e nos dizendo o que nós deveríamos fazer. Deus se tornou um de nós. Deus, como muitos que estão aqui, teve barba, como todos nós, problemas no estômago, dor de barriga, trabalhou, dificuldades, alegrias. Deus se fez homem. Qual foi a resposta do ser humano? A resposta do ser humano foi aquilo que nós acompanhamos na sexta-feira da paixão. Deus, Jesus é Deus, foi crucificado. Depois da crucifixão de Jesus, a humanidade pode ser dividida em 3 diferentes grupos. E nós começamos a nossa meditação refletindo sobre esses 3 grupos. Aquilo que aconteceu até o momento desta leitura que nós ouvimos. A maioria das pessoas foram totalmente indiferentes àquilo que aconteceu com Jesus. Era um grande profeta, era um grande rei, ou era um bandido. Alguns diziam que Jesus era um comilão, era um beberrão. Chegaram até a dizer que Jesus era Beelzebu, era o demônio. E a maioria das pessoas apenas ignorou. Morreu, recebeu o que merecia, ou é apenas mais um que morreu. Esse era um grupo da humanidade, e é um grupo que ainda continua muito vivo nos dias de hoje. A maior parte da humanidade é totalmente indiferente a Nosso Senhor. E depois nós temos o segundo grupo. Maria Madalena foi ao sepulcro. E aqui é interessante que Maria Madalena, indo ao sepulcro, ela encontrou o sepulcro vazio, como Jesus tinha dito, o sepulcro estaria vazio, porque eu vou ressuscitar. Maria, quando ela encontrou o sepulcro vazio, nós estamos falando de Maria Madalena. Se eu estivesse no lugar dela, talvez eu não teria nem tanta fé de ir ao sepulcro ver o que aconteceu. Mas Maria Madalena, ao invés de celebrar, de se alegrar em ver o sepulcro vazio, porque Cristo ressuscitou, ela disse: onde colocaram o corpo do meu Senhor? Onde que está o corpo de Jesus? De repente Maria Madalena voltou para casa e trouxe João e Pedro, porque eles queriam procurar o túmulo de Jesus. E aqui está o segundo grupo, o grupo das pessoas que têm atenção para com Cristo, que acreditam em Jesus, que amam Jesus, mas que não acreditam que Ele ressuscitou, que precisam ver, que precisam tocar, que precisam de milagres. Durante esta semana toda, enquanto eu preparava o nosso retiro para a comunidade de língua portuguesa, que nós tivemos na sexta e ontem, eu refletia comigo, onde estava Nossa Senhora? Por que Nossa Senhora não foi ao sepulcro? Por que Nossa Senhora não foi ao encontro do corpo de Jesus que estava morto? E aqui existe um terceiro grupo, que na verdade é formado apenas por uma pessoa. Nossa Senhora não precisava ir ao sepulcro. Nossa Senhora não precisava ver o sepulcro vazio. Nossa Senhora não estava com Maria Madalena, com São João e com São Pedro, quando eles foram ao sepulcro, porque ela acreditou. Ela sabia que Jesus havia ressuscitado. Nós somos convidados como cristãos, como católicos, a acreditarmos na ressurreição de Cristo, independente da situação que nós vivemos. Muitas vezes vivemos tristes, com dores, com problemas emocionais, talvez financeiros, saúde, mas Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou.
Existem inúmeras provas que Jesus ressuscitou, inúmeras provas, mas o que mais toca no meu coração, o que merece maior atenção de cada um de nós, foi como que a humanidade foi transformada totalmente a partir daquilo. Depois da morte de Cristo, começou a surgir um grupo, isso daqui é tudo histórico, o grupo dos mártires. Ninguém dá a vida por uma ideia. Se eu dissesse a vocês, olha, no Brasil existe uma pessoa chamada Diego. O Diego faz milagres, o Diego é uma pessoa fantástica, o Diego é Deus, e ele morreu por cada um de vocês, porque ele ama vocês. Quem quer morrer pelo Diego, levanta a mão. Vocês falariam, padre, você está maluco? Eu nem sei se esse Diego existiu, eu vou morrer por ele, mas de jeito nenhum, padre. Não morro nem pela minha esposa. Me recordo uma vez um encontro de casais, eu disse assim, agora eu quero só os homens. As mulheres, por gentileza, saiam, eu quero só os homens. E conversando com os homens, eu disse assim, quem daria a vida pelo seu filho, levanta a mão. Tinha mais ou menos uns 60. Uns 20 levantaram, 30, metade. Eu fiquei feliz e eu disse, olha, grandes pais dariam a vida pelo filho. Quem daria a vida pela sua esposa, levanta a mão. Só um. E depois trocou, os homens saíram, vieram as mulheres. E eu perguntei às mulheres, quem daria a vida pelos seus filhos? E aqui eu não estou dizendo que as mães são melhores do que os pais, eu estou contando apenas aquilo que aconteceu, é um fato. 60 levantaram a mão. E depois eu disse, quem daria a vida pelo seu esposo, levanta a mão. E começaram a olhar para o lado, olharam na janela, começaram a perceber se o marido não estava por perto, olharam na porta, viram que o marido não estava, só uma levantou a mão. É tão difícil nós darmos a vida até pelas pessoas da nossa casa, da nossa família. Ninguém vai dar a vida por um estranho. Por que inúmeras pessoas começaram a dar a vida por Cristo? Paulo era um assassino. Paulo era um perseguidor dos cristãos. De repente, quando Paulo viu, encontrou-se com Cristo ressuscitado, ele passou a proclamar os ensinamentos de Cristo. Ele foi tão ousado que ele foi no Areópago, que era o centro intelectual da época, o lugar que viviam os filósofos. Abrindo um parênteses, pode ser que vocês ouçam muitas pregações, reflexões e leiam livros da ressurreição, querendo fazer um ajuste da ressurreição aos nossos pensamentos modernos. Olha, Jesus não ressuscitou de fato, o que aconteceu é uma vida nova que vem no nosso coração, o corpo de repente desapareceu, não foi uma vida que se tornou vida novamente, o Cristo morreu, a ressurreição não é a ressurreição do corpo como nós imaginamos, não, foi a ressurreição do corpo mesmo, foi uma ressurreição de fato. E Paulo proclamou no Areópago aquilo que aconteceu, e sabe o que as pessoas disseram a São Paulo? Volte amanhã, nós não queremos ouvir isso sobre ressurreição. Existe um relato histórico, aproximadamente do ano 150, também não é apenas um relato religioso, um relato histórico que pode se encontrar nos livros de história. Cada um dos apóstolos tiveram sucessores, e aqui entra algo belíssimo na história da igreja, nós só temos isso na igreja católica, chamado sucessão apostólica. Cada um dos apóstolos que faleceu, deixou um sucessor, e nós temos aqui um sucessor dos apóstolos, que é o nosso bispo, Dom Stephen Lee. Todos os apóstolos tiveram os seus sucessores. Pedro, são os papas, nós temos hoje Francisco, e tivemos 266, Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, Higínio, Cisfro, Teléfro, Aguilteto, Eleutério, Paulo, Higínio, e vai indo uma lista de 266. Nós tivemos a sucessão de João, que era aquele que estava aos pés da cruz. Quando João faleceu, um dos seus sucessores foi Policarpo. Policarpo foi um homem que conviveu com João, que ouviu João. Ele chega a contar que algumas vezes eles estavam próximos a uma fogueira.
E João dizia: Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. E Policarpo e outras pessoas diziam: mas por que repetir tanto Deus é amor? Nós sabemos isso, João, para de repetir toda vez a mesma coisa. Mas não existe nada mais importante do que isso, e vocês não entenderam isso ainda, como que eu vou dizer outra coisa? E a história conta que Policarpo tinha 86 anos de idade, era bispo de Esmirna, aqui na Ásia, no nosso continente. De repente, o imperador enviou seus soldados para prender e levar Policarpo para o anfiteatro romano. E a grande multidão esperava pelo bispo, que era sucessor de um dos apóstolos. Quando chegaram na casa, viram um senhor, velho, idoso de 86 anos, e aqueles soldados ficaram revoltados. Por que nós viemos aqui para pegar um velho desse? Podia mandar 3 crianças aqui, resolveria o problema. Para que gastar tanto tempo com um velho? Se a gente prendê-lo, ele já cai os braços e morre. Isso daqui acabado, 86 anos, é o fim da vida, é perca de tempo. E disseram: Policarpo, você vai para Roma e você vai ser morto. E uma noite antes daquela prisão, Policarpo estava dormindo e ele teve um sonho que o seu travesseiro pegava fogo. Ele dizia para as pessoas: eu vou morrer queimado. E diziam: Policarpo, nunca, nós estamos contigo, você nunca vai morrer, você é sucessor dos apóstolos, nós vamos defendê-lo. Quando os soldados entraram na casa, um daqueles que estavam lá, dos cristãos, dos católicos, morrendo de medo: está no andar de cima. E os soldados entraram no andar de cima, humilharam e falaram: vamos para Roma. E ele disse: me dê apenas alguns minutos para rezar. E ele rezou durante 3 horas, por todas as pessoas que ele conhecia. Chegou em Roma, colocaram Policarpo no centro do anfiteatro romano. E o imperador disse: soltemos as feras, para ele ser devorado. Mas de repente o imperador disse: não, as feras não merecem algo tão fácil, tão simples como um avô de 86 anos. Vamos queimá-lo. E ele morreu queimado. E o relato diz, que o cheiro das cinzas do corpo de Policarpo parecia cheiro de flores. E aquele néctar, aquele belíssimo, aquele maravilhoso odor se espalhou por todos os lugares e o seu sangue não se consumia. E foi assim durante toda a história da humanidade. O grupo de pessoas que é mais perseguido no mundo, a grande mídia nunca vai falar isso, é os cristãos. Existem dados do Instituto da França, que estuda religiões: a cada 9 cristãos no mundo, um é perseguido. Quantos cristãos que são mortos, perseguidos e humilhados, porque não desistiram da sua fé. Eu encerro esta reflexão dizendo assim: querido irmão, querida irmã, a fé não é uma tradição, a fé não é uma cultura, a fé não é algo que nós recebemos do nosso pai, da nossa mãe. A fé é uma pessoa, é Jesus Cristo. Jesus Cristo não é uma ideia que eu leio em um livro, que eu aprendo na missa. Não, Jesus Cristo é uma pessoa e eu preciso me relacionar com Ele. O maior fruto da ressurreição, ou talvez o primeiro fruto da ressurreição, é a paz. E a paz vem de Deus. Que Deus conceda a cada um de nós, estas crianças que estão aqui, a paz que vem do ressuscitado. Em silêncio façamos nossa oração. Em silêncio, diga assim a Jesus: qual parte ou qual grupo que você está? Você está naquele primeiro grupo, que é indiferente? Com certeza não, senão você não estaria aqui. Você está naquele grupo que precisa de provas, quer ver? Ou você está no grupo de Nossa Senhora, que acredita e acreditará sempre? Sentados, ainda sentados, em silêncio, digamos a Deus em qual grupo nós estamos.